Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha parado para responder de verdade. Você já entrou numa sala e sentiu, sem que ninguém dissesse nada, que tinha uma pessoa ali que era diferente? Não pela roupa, não pelo cargo, não pelo volume da voz. Era algo que você não conseguia nomear direito. Uma espécie de peso no silêncio dessa pessoa. Uma gravidade. Sabe o que era isso? Era autoridade silenciosa. Era o peso de quem não precisa provar nada para ninguém, porque tudo que essa pessoa é já aparece antes de ela abrir a boca. E hoje eu quero te mostrar que isso não é dom, não é carisma que se nasce com ele. É uma construção, é uma escolha feita todo dia, em pequenas atitudes, em como você reage, em como você existe no mundo. Nesse vídeo, a gente vai mergulhar fundo nos princípios que os estoicos deixaram para a gente há mais de 2000 anos e que continuam sendo, talvez, o mapa mais preciso que existe para quem quer ser reconhecido pelo que realmente é e não pelo barulho que faz. São 10 princípios, 10 formas de deixar sua existência falar por você. Mas antes de começar, vou te avisar uma coisa. Tem um detalhe que eu vou revelar no 10º princípio que muda completamente a forma como você enxerga todos os outros. Então faz sentido você ficar até o final. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Todo dia, ou quase todo dia, tem conteúdo novo aqui sobre sabedoria de vida, estoicismo aplicado e tudo que te ajuda a viver com mais clareza e menos ruído. Clica no sino também, porque o YouTube tem o péssimo hábito de não te avisar quando sai coisa nova. Sem mais enrolação, vamos começar. Princípio 1. O peso do silêncio. Existe uma diferença enorme entre silêncio vazio e silêncio com peso. O silêncio vazio é aquele da pessoa que não fala porque não tem nada a dizer. É ausência, é lacuna. Mas o silêncio com peso, esse é outra coisa. Esse é o silêncio de quem poderia falar, mas escolheu não falar. De quem observa antes de reagir. De quem escuta de verdade enquanto todo mundo ao redor só espera a vez de falar. Marco Aurélio, o imperador filósofo que viveu no século II d.C., governou o maior império do mundo conhecido enquanto escrevia para si mesmo que o mais nobre dos atos é conter a língua quando ela quer se soltar. Não por covardia, por sabedoria. Pensa comigo, num grupo de pessoas discutindo, quem chama mais atenção? O que grita mais alto ou aquele que, em meio ao caos, permanece quieto, com os olhos abertos, a expressão firme, sem precisar defender nada? A maioria das pessoas fala para se provar, fala para ocupar espaço, fala com medo de que, se ficar quieta, as pessoas vão achar que ela não tem nada a oferecer. Mas é exatamente o contrário. Quando você fala de menos e age demais, as pessoas começam a esperar suas palavras. Elas passam a ter peso porque são raras, passam a ter valor porque não são jogadas fora por impulso. O silêncio poderoso começa com uma pergunta simples que você pode se fazer antes de abrir a boca em qualquer situação. Isso que eu estou prestes a dizer vai acrescentar ou vai apenas ocupar espaço? Na maior parte das vezes, a resposta honesta vai ser: tá bom, deixa quieto. E deixar quieto não é fraqueza, é controle. É a diferença entre o vento que vira tudo e a rocha que permanece. O estoicismo ensina que a linguagem mais poderosa que um ser humano possui não é feita de palavras, é feita de consistência. É feita de como você age quando ninguém está olhando, de como você reage quando tudo vai mal, de como você trata as pessoas que não podem te dar nada em troca. Isso é o que fica, isso é o que as pessoas percebem, mesmo sem conseguir explicar por quê. Então, o primeiro exercício prático que eu quero te propor é esse. Por uma semana, em toda conversa que você tiver, tenta falar 1/3 do que você normalmente falaria. Escuta mais, pergunta mais, reaja menos por impulso. Observa o que acontece com a forma como as pessoas te tratam, com a atenção que te dão quando você fala. O silêncio não é ausência, é presença condensada. Princípio 2. A identidade que não precisa de aprovação. Agora me responde isso com honestidade. Quantas vezes na sua vida você agiu de um jeito diferente do que você agiria só porque alguém estava olhando? Postou uma coisa que não era bem você, mas parecia o que as pessoas esperavam. Concordou com algo que você discordava só para evitar conflito, para não parecer difícil.
A gente faz isso com uma frequência assustadora. E o pior é que faz tão automático que nem percebe mais. Epícteto, que nasceu escravo e se tornou um dos filósofos mais influentes de toda a história, dizia uma coisa que é quase insuportável de ouvir na primeira vez. Ele dizia que a maioria das pessoas não vive a própria vida. Ela representa um papel que os outros escreveram para ela. E a questão não é culpa. A questão é que isso tem um custo. O custo de nunca ser visto de verdade, de construir uma imagem que não te representa, de no fundo se sentir um impostor da sua própria história. A identidade que não precisa de aprovação é aquela construída de dentro para fora. É quando você para de perguntar o que as pessoas vão achar e começa a perguntar se isso é verdadeiro para mim. Isso não é arrogância. Arrogância é precisar que os outros reconheçam o seu valor para você acreditar nele. O que estou descrevendo é o oposto. É tão seguro de quem você é que a opinião dos outros vira dado, não veredito. Pensa numa árvore com raízes profundas. O vento pode fazer as folhas se moverem, pode dobrar os galhos, mas a raiz não se mexe. A raiz não negocia com o vento. Pessoas com identidade sólida são assim. As opiniões passam, as críticas passam, as expectativas passam, mas quem elas são permanece. E sabe o que acontece quando você para de mudar para agradar e começa a ser consistente com o que você é? As pessoas certas chegam, as erradas vão embora, e essa seleção natural é um dos maiores presentes que a autenticidade te dá. Você não precisa ser tudo para todo mundo, precisa ser real para quem importa. E essa clareza de quem você é, essa consistência entre o que você pensa, o que você fala e o que você faz, isso é o que as pessoas sentem quando estão perto de você. Antes de ir para o próximo princípio, me deixa te pedir uma coisa. Se você estiver gostando do conteúdo até aqui, deixa um like no vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer e levar esse tipo de conteúdo para mais gente. Princípio 3. A chama que não apaga. Toda pessoa carrega dentro de si alguma coisa que nenhuma outra pessoa no mundo tem exatamente igual. Uma combinação única de experiências, de dores, de talentos, de perspectivas. Os estoicos chamavam isso de daimon, uma palavra grega que se traduz mais ou menos como o seu gênio interior, a sua essência singular. E o problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem se perguntar o que é esse gênio interior. Vai seguindo o script, faz o que a família espera, aceita o que o mercado oferece, encaixa o sonho no espaço que sobra, quando sobra, e vai vivendo com aquela sensação difusa de que algo importante ficou para trás, como se tivesse deixado a própria chama na calçada e fosse caminhando sem perceber que perdeu. Mas a chama não apaga, ela só fica sufocada embaixo de camadas de obrigação, de medo, de isso não é para mim. Encontrar essa chama é um trabalho de arqueologia pessoal, é cavar, é remover camadas, é se perguntar, quando eu era criança, antes de alguém me dizer o que eu deveria ser, o que me fascinava, o que eu faria mesmo que ninguém fosse me pagar, o que me deixa tão absorto que o tempo some. Essas perguntas não têm resposta imediata, mas são as perguntas certas. E quando você começa a descobrir essa chama, e mais importante, quando começa a alimentá-la de verdade, algo interessante acontece. Você passa a emitir uma frequência diferente. As pessoas sentem, mesmo sem conseguir explicar. Tem uma energia em quem está fazendo o que veio fazer que não precisa de palavras. É aquela diferença entre o profissional que está no emprego esperando a cesta e o artista que está na obra porque não consegue não estar. Um executa, o outro irradia. E irradiar não é performance, não é você tentando parecer apaixonado. É a consequência natural de ter encontrado seu lugar. Alimentar essa chama requer tempo, requer escolhas difíceis, requer dizer não para muita coisa que parece importante, mas que no fundo te afasta do centro. Mas o retorno é incomparável, porque a chama que não apaga é o que as pessoas lembram de você, é o que fica depois que você sai da sala. Princípio 4. A arte de estar presente de verdade. Eu preciso te contar um experimento que qualquer um pode fazer e cujo resultado é sempre o mesmo. Hoje, na próxima conversa que você tiver, qualquer conversa, com um colega, com um amigo, com um familiar, coloca o celular no bolso. Não olha para ele uma vez. Olha nos olhos da pessoa. Escuta cada palavra. Não fica ensaiando o que vai responder enquanto ela fala. Só escuta. Pronto. Isso é tudo.
E o resultado é que a pessoa vai sair dessa conversa com uma sensação que ela provavelmente vai ter dificuldade de nomear. Ela vai sentir que foi ouvida de verdade, que importou, e você vai ficar marcado na memória dela de um jeito que horas de conversa superficial nunca conseguiriam. Porque presença real virou coisa rara. Num mundo onde a atenção média de um adulto está abaixo de 10 segundos, a pessoa que consegue estar completamente presente vira um fenômeno, vira um refúgio. Sêneca escreveu 2000 anos atrás que a maioria dos homens oscila entre o passado e o futuro, e com isso perde o único momento que existe de fato, o agora. E essa ausência de presença, essa distração crônica não é só uma perda de qualidade de vida, é um comunicado silencioso para quem está na sua frente. Você não é interessante o suficiente para merecer minha atenção completa. Agora, imagina o oposto. Imagina como a pessoa se sente quando você inverte essa equação. Estar presente é um presente no sentido literal da palavra. É dar ao outro o único recurso verdadeiramente não renovável que você tem, o seu tempo com qualidade total. E isso demonstra valor de um jeito que nenhum currículo consegue, porque não é todo mundo que tem isso para dar. Princípio 5. Ações que falam sem voz. Tem um ditado antigo que você já ouviu 1000 vezes e que continuou sendo verdade mesmo depois de tanto ser repetido. Palavras convencem, exemplos arrastam. E os estoicos levavam isso a um nível que para a gente hoje parece quase radical. Eles acreditavam que a virtude não podia ser ensinada por discurso, só podia ser demonstrada pela vida. Marco Aurélio não escrevia para publicar, ele escrevia para si mesmo. As Meditações, que hoje são um dos livros mais lidos e mais citados do mundo, foram descobertas depois da morte dele. Eram anotações pessoais. Um homem que tinha o poder de fazer qualquer coisa que quisesse, escrevendo para si mesmo sobre a necessidade de ser justo, moderado, humilde. Não porque alguém estava olhando, porque era o certo a fazer. E isso é o que a ação silenciosa comunica, que você age bem não por plateia, mas por caráter. Pequenos atos contam mais do que grandes discursos. O colega que chega cedo não para ser visto, mas porque se comprometeu com um horário. A pessoa que cumpre o que promete, mesmo quando seria mais fácil não cumprir. O líder que assume o erro em frente à equipe, sem rodeios, sem culpar o contexto. Essas coisas parecem pequenas, mas elas se acumulam, elas formam uma reputação. E reputação, diferente de imagem, não se constrói com marketing, se constrói com consistência ao longo do tempo. A imagem é o que você quer que as pessoas pensem de você. A reputação é o que elas pensam de verdade. E a única forma de construir uma reputação sólida é fazer o que você diz que vai fazer repetidamente, sem esperar aplausos. Princípio 6. A serenidade como força. Existe um mito muito prejudicial que a gente aprende desde pequeno. O mito de que intensidade é igual a competência, de que quem grita mais, quem reage mais rápido, quem aparenta estar mais ocupado é mais importante, mais eficiente, mais valioso. Mas qualquer pessoa que já trabalhou perto de alguém verdadeiramente capaz sabe que é o contrário. Os mais competentes geralmente são os mais calmos. Não porque os problemas são menores para eles, mas porque a capacidade de se manter estável diante do caos é exatamente o que os torna mais eficientes. Os estoicos tinham um conceito central chamado de apatheia, que não significa apatia no sentido de não se importar, significa ausência de perturbação, a capacidade de observar os acontecimentos sem ser controlados por eles. Imagina um cirurgião no centro cirúrgico. Se ele entrar em pânico quando algo dá errado, as chances de salvar o paciente despencam. A serenidade não é indiferença, é precisão. E fora do centro cirúrgico, no dia a dia comum, a serenidade funciona da mesma forma. A pessoa que mantém a calma quando o projeto atrasa, quando o cliente reclama, quando o colega trava, essa pessoa vira referência, vira o porto seguro que todo grupo precisa. Isso não quer dizer não sentir nada. Quer dizer não ser arrastado pelo que sente. A diferença é enorme. Sentir raiva é humano. Tomar decisão a partir da raiva é perigoso. Sentir medo é humano.
Ser paralisado pelo medo é uma escolha, mesmo que inconsciente. A serenidade que demonstra força é aquela cultivada, é construída através do autoconhecimento, de saber quais são os seus gatilhos, de ter criado recursos internos quando eles disparam. E o mais interessante é que serenidade é contagiante. Quando você é o ponto estável numa situação tensa, as pessoas ao redor naturalmente desescalam. Seu estado vira o termostato emocional do ambiente. Isso é poder, e não precisa de nenhuma palavra. Princípio 7. Conexões que vão fundo. Tem uma ilusão muito comum sobre conexão humana que eu quero desmantelar aqui. A ideia de que quantidade de relações é igual a qualidade de vida social, de que quanto mais pessoas você conhece, mais influente você é, de que ter 1000 contatos no LinkedIn ou 10.000 seguidores no Instagram significa que você está bem conectado. Mas conexão de verdade não é contagem, é profundidade. E as relações profundas, as que realmente importam, não se constroem com charme ou com networking estratégico, se constroem com vulnerabilidade, com consistência e com interesse genuíno no outro. E para construir esse tipo de relação, a primeira coisa que você precisa abandonar é a performance. A maioria das pessoas, nas interações sociais, está gerenciando uma imagem, está calculando o que vai parecer bem, o que vai impressionar, o que vai fazer a outra pessoa gostar delas. Enquanto isso, a outra pessoa está fazendo exatamente a mesma coisa. E as duas saem da conversa sem ter se conectado de fato, porque nenhuma das duas estava realmente ali. Quando você opta por ser honesto sobre o que está sentindo, quando você admite uma dificuldade em vez de fingir que está tudo ótimo, quando você faz uma pergunta de verdade em vez de uma pergunta de protocolo, acontece algo. A conversa muda de temperatura, a outra pessoa sente que pode baixar a guarda também, e é aí que a conexão real começa. Isso não é fraqueza, é a forma mais corajosa de se relacionar. E o que você comunica quando faz isso sem dizer diretamente é que você é seguro, que pode ser confiado, que não vai usar a vulnerabilidade do outro contra ele. Esse tipo de presença tem um valor que vai muito além do que qualquer currículo ou portfólio pode expressar. Princípio 8. O corpo que conta uma história. Antes de você dizer uma única palavra em qualquer situação, o seu corpo já disse muita coisa. A forma como você ocupa o espaço, como você se posiciona, como você olha ou evita olhar, como você entra numa sala, se desculpando pela própria existência ou simplesmente existindo, tudo isso já comunicou uma narrativa completa sobre quem você é. Isso não é superficial, é biológico. Os seres humanos evoluíram por milhões de anos lendo comunicação não verbal, muito antes de desenvolver a linguagem. A nossa capacidade de detectar o estado emocional do outro através do corpo é muito mais antiga e muito mais precisa do que acreditamos conscientemente. Então, quando seu corpo comunica contração, quando os ombros estão encolhidos, quando o olhar desvia, quando os movimentos são nervosos e descoordenados, o que as pessoas captam, muitas vezes sem saber que captaram, é insegurança, é desconforto com a própria presença. E o contrário também é verdade. Quando você entra com passos firmes, não apressados, quando você ocupa o espaço que é seu sem pedir licença para existir, quando você olha dos olhos sem ser agressivo, quando você sorri com o rosto inteiro, não só com a boca, quando você respira no ritmo natural, sem pressa, o que as pessoas recebem é solidez, é confiança, é a sensação de que essa pessoa está em paz com ela mesma. E aqui eu preciso separar duas coisas muito diferentes. Existe uma indústria inteira dedicada a te ensinar truques de linguagem corporal, posturas de poder, técnicas de dominância não verbal. E parte disso pode até ser útil, mas existe uma diferença fundamental entre imitar os sinais de confiança e ter confiança de verdade. As pessoas percebem a diferença, mesmo que não consigam articular por quê. A linguagem corporal mais poderosa é a que emerge naturalmente de um estado interno de equilíbrio, de alguém que se conhece, que aceita quem é, que não está constantemente em guerra com a própria identidade. Então, o trabalho não é só aprender a se posicionar melhor, é se tornar a pessoa cujo corpo não precisa mentir. Princípio 9. A consistência que nenhuma palavra compra.
De tudo que eu vou te falar hoje, esse aqui pode ser o mais importante e com certeza o mais difícil. Porque os outros princípios você pode praticar em momentos específicos. Pode estar mais presente nessa conversa, pode se manter mais calmo nessa situação. Mas a consistência não tem hora marcada. Ela existe o tempo todo ou não existe. E é exatamente por isso que ela é tão poderosa. Confiança, no sentido mais profundo da palavra, não se constrói com um gesto grandioso. Se constrói com a repetição de gestos pequenos ao longo do tempo. É cada vez que você fez o que disse que ia fazer. Cada vez que chegou quando prometeu chegar. Cada vez que assumiu um erro em vez de terceirizar a culpa. Esses momentos, individualmente, podem parecer insignificantes, mas juntos, ao longo do tempo, eles formam um padrão. E esse padrão virá a base sobre a qual as pessoas decidem se podem contar com você. Os estoicos tinham uma expressão que, traduzida, seria mais ou menos: o que você faz revela o que você é, não o que você diz que é, não o que você posta sobre si mesmo. O que você efetivamente faz quando as coisas ficam difíceis, quando seria mais fácil ceder, quando ninguém está vendo. É nesses momentos que o caráter se revela. E caráter é, no fundo, a soma de todas as escolhas que você faz quando nenhuma das opções é fácil. A boa notícia é que caráter se constrói. Cada vez que você age de acordo com os seus valores, quando seria mais fácil não agir, você está depositando na conta que vai determinar quem você é. Cada vez que você abre a mão de uma vantagem de curto prazo por causa de um princípio, você está construindo algo que nenhum dinheiro e nenhuma palavra compram. Antes de continuar, me diz uma coisa. Você está chegando aqui com o coração aberto, disposto a aplicar isso? Se a resposta for sim, escreve nos comentários qual desses princípios você já pratica e qual você quer trabalhar mais. Adoro ler esses comentários porque eles me mostram em que direção o canal precisa ir. Princípio 10. O detalhe que muda tudo. Lembra que no começo do vídeo eu disse que tinha um detalhe, no 10º princípio, que mudaria a forma como você enxerga todos os outros? Chegamos lá. Você passou os últimos minutos ouvindo sobre silêncio, sobre identidade, sobre presença, sobre consistência. E tudo isso é real, tudo isso funciona. Mas existe uma armadilha sutil em toda essa conversa. E ela está bem no meio do caminho de quem começa a praticar esses princípios. A armadilha é a seguinte: você começa a praticar esses princípios com um objetivo inconsciente de ser reconhecido, de ser percebido, de que as pessoas finalmente vejam o seu valor. E esse objetivo, por mais compreensível que seja, é o veneno no remédio. Porque o momento em que você começa a praticar o silêncio para ser notado, você parou de praticar o silêncio e começou a performar o silêncio. O momento em que você começa a agir bem para construir uma reputação, você saiu do caráter e entrou no marketing pessoal. E as pessoas sentem essa diferença. O que separa quem genuinamente atrai respeito de quem vive buscando validação não é a técnica, é a motivação. Os estoicos chamavam isso de ação segundo a natureza. Agir bem porque é o que está alinhado com a melhor versão de você mesmo, não porque vai te trazer algum retorno. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, lembrando que a recompensa de uma ação virtuosa é a própria ação, não o que ela te traz, a própria ação. Isso muda tudo, porque tira o peso da aprovação externa. Você para de depender de como as pessoas reagem, para de checar se foram notados, para de medir o próprio valor pela resposta do ambiente. E, paradoxalmente, é exatamente quando você para de buscar o reconhecimento que as pessoas começam a te reconhecer de verdade. Porque o que elas estão sentindo, mesmo sem consciência clara disso, é a diferença entre alguém que precisa delas para se sentir inteiro e alguém que já está inteiro e escolhe estar ali. Essa diferença não tem preço, que não tem técnica, que não tem atalho. É o fruto de um trabalho interno contínuo,
exigente, às vezes desconfortável, de se tornar alguém que não precisa provar nada porque sabe quem é. E esse é o detalhe que muda tudo. Não é sobre o que você faz, é sobre de onde vem o que você faz. A gente percorreu 10 princípios hoje, 10 formas de deixar sua existência falar antes das suas palavras. O peso do silêncio, a identidade que não pede aprovação, a chama que não apaga, a presença real, as ações que falam sozinhas, a serenidade como força, as conexões profundas, o corpo que conta uma história, a consistência que nenhuma palavra compra e o detalhe que muda tudo, que é a pureza da motivação. Nada disso é novo. Os estoicos descobriram isso há mais de 2000 anos, mas há uma razão pela qual essa filosofia continua tão viva, tão relevante, tão urgente hoje. Porque o mundo barulhento de hoje faz a sabedoria do silêncio parecer mais radical do que nunca. Num ambiente onde todo mundo está gritando por atenção, ser a pessoa que não precisa gritar é um diferencial incomparável. Mas deixa eu ser honesto com você. Isso não é rápido. Não existe versão instantânea de nenhum desses princípios. Você não vai ouvir esse vídeo e amanhã ser uma pessoa diferente. O que você pode fazer é escolher só um, o que mais ressoou com você hoje, e colocar esse em prática nos próximos 7 dias, só 7 dias. Observa o que muda. Depois volta e me conta. Se você chegou até aqui, digita nos comentários essência. Dessa forma eu sei quem são as pessoas que assistiram de verdade, que toparam esse mergulho junto comigo. E se você quer se aprofundar mais no estoicismo prático, deixei um guia gratuito no primeiro comentário fixado. É um material que preparei com carinho para quem quer ir além do superficial. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Deixa o like se o conteúdo foi valioso para você. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Cuida de você e até o próximo.